Fala galera, aqui é o Thiago Oberdan do Oberdan Power BI. Vamos dar aqui continuidade ao nosso mini curso de mentalidade ágil. Então comentei com vocês aqui a história do Thiago, que utilizou um framework ágil, que é o Scrum, para mudar ali o dia a dia da sua empresa, o dia a dia da sua equipe, né? Mas por que veio a necessidade da criação dessa mentalidade de metodologias ágeis no nosso dia a dia? A gente tem basicamente dois tipos de gestão de projetos, de criação e gestão de projetos. É o modelo cascata e o modelo ágil, tá? O modelo cascata, basicamente, é o seguinte: você planeja tudo minuciosamente, do início até o fim. Depois você executa, na totalidade, você executa todo o projeto e só no final, né, o seu cliente vai validar essa sua entrega. Quais são os problemas desse tipo de modelo? Bom, primeiro que o cliente demora muito a validar. Então, assim, você vai ter uma etapa de planejamento muito grande, depois você vai executar tudo na totalidade, do início até o fim, e só no final o cliente vai poder te dizer assim: não era isso, não gostei, gostaria de mudar. E aí a gente gera muito retrabalho desnecessário, né? E lógico que isso impacta em tudo, no custo, por exemplo, né? Na confiança. Muitas vezes a gente vê projetos desse tipo aí que geram uma quebra de confiança muito grande entre as partes, né? Então, assim, planejamento excessivo e entrega demorada. Essa é uma das características aí mais marcantes desse modelo cascata. E aí, em 2001, tiveram 17 profissionais da área de TI, né, que se reuniram para tentar discutir melhorias nesse tipo de processo, né? Como que a gente pode criar e desenvolver projetos e gerir projetos de uma forma mais eficiente. E aí eles chegaram em uma ideia que era o seguinte: a gente precisa fazer entregas de valor contínuas. A gente precisa entregar valor continuamente, não só executa tudo e só no final você mostra para o cliente validar ou não. Entre esses 17 profissionais estavam aí os criadores do Scrum, que é esse framework que eu comentei com vocês que a gente vai utilizar como exemplo, né? Que é o Ken Schwalber e o Jeff Sutherland. Não sei exatamente falar o nome deles. E disso nasceu o Manifesto Ágil, que a gente vai falar sobre ele bem detalhadamente, tá? Mas aqui só para demonstrar para vocês a diferença mesmo entre esses dois modelos aí de gestão e como que eles podem ser diferentes, né? Aí só trazendo então um pouquinho de conceito, o que é um framework, né? Um framework, na verdade, é um template, né? É um padrão que a gente vai utilizar na gestão de projeto. Tem vários no mercado, vários. Inclusive tem empresas, já trabalhei em uma, inclusive, que tem o seu próprio framework. Ele é um pouco baseado em outros, lógico, mas é um que funciona muito bem para aquela empresa, tá? Então, uma coisa que é muito interessante da gente pensar no ágil, né, na agilidade como um todo, é o pensamento em MVP, né, MVP, ou Minimum Viable Product, ou seja, produto mínimo viável. Como eu disse aí nos conteúdos de Power BI, muito conteúdo em inglês, a gente não consegue muito fugir disso, né? Mas é a ideia de você sempre fazer uma entrega que seja mínima e viável. É um pensamento enxuto, né? Esse pensamento ágil, ele traz para a gente um pensamento enxuto vamos exemplificar com essa imagem. Então, pensa o seguinte, que a gente tem um requisito aqui, que é a entrega de um meio de transporte. Esse é o nosso requisito. Nesse primeiro modelo aqui, a nossa primeira entrega é uma roda, um pneu, né, uma roda com o pneu. A segunda entrega são os quatro
as 4 rodas, mais o eixo, por exemplo. A terceira entrega, que é a carroceria, mas ainda não está funcional, porque você vê que ainda não tem volante, por exemplo, né? Então você não consegue ainda atender o seu requisito, que é ser um meio de transporte. E só no final, na sua entrega final, ele vai receber um meio de transporte funcional. Qual que é o problema disso? Todas essas entregas aqui ainda não satisfizeram o cliente, ainda não resolveram nada do problema desse cliente. E muitas vezes pode acontecer de chegar aqui no final e o cliente pensar, mas está muito redondo, eu queria uma coisa um pouco mais quadrada, um design um pouco mais quadrado. Ah, mas vermelho, se eu preferir amarelo, né? Então, a gente, nesse caso aqui, corre o risco de, no final, a gente ter um desalinhamento de ideias muito grande. Ainda mais porque, conforme o tempo vai passando, quanto mais o tempo passar, mais vão haver atualizações de ideias, de estratégias, e muitas vezes pode ser que os projetos eles até se descontinuem por causa disso, porque um projeto construído em um determinado ambiente, esse ambiente pode mudar e esse projeto deixar de ser prioridade, né? Então, como que seria o pensamento aí de entregas de MVPs, né? De produtos mínimos viáveis? O nosso requisito é um meio de transporte. A primeira entrega aqui nesse caso já foi um meio de transporte, né? É o skate. Tudo bem, você pode falar, mas não é tão rápido quanto o outro, não é tão seguro. Tudo bem, mas a gente já fez uma primeira entrega, já temos aqui a dor do nosso cliente um pouco sanada. Ele já consegue se transportar, né, utilizar como meio de transporte, um skate. A segunda entrega, a gente melhora um pouco esse skate. Vamos fazer um patinete. Então ele já consegue pelo menos segurar, ter maior estabilidade, né? Na terceira entrega, do patinete, a gente vai para a bicicleta. Tudo bem, nos 2 primeiros ele vai em pé, né? No terceiro aqui ele já consegue pelo menos ir sentado, consegue ter um pouco mais de velocidade, um pouco mais de segurança. No quarto, a gente entrega uma moto. Então, olha, a moto já é bem mais rápida e segura que uma bicicleta, por exemplo, né? A gente já consegue cobrir distâncias maiores em menos tempo. Então aqui o meu cliente já começou a ficar feliz. Aqui ele saiu do triste e já foi para o neutro, né? Nesses 2. Aqui ele já começou a ficar feliz. E quando a gente entrega o quinto passo aqui, que é o veículo final, que é um carro, que aí ele já consegue com muito mais segurança se locomover pela cidade, cobrir maiores distâncias e tudo, mas ele já vem validando com a gente a ideia das nossas entregas, né? Não vai chegar aqui no final e ele falar assim, não quero um carro. Aqui já vai estar tudo validado, já vai estar tudo bem alinhado aí com o nosso cliente. E a gente tem essa ideia de que o ágil, ele atende melhor a um mundo que a gente chama de mundo VUCA. Não sei se vocês já tiveram, vocês já viram esse termo, né, que é o VUCA. A gente até lembra muito do... Aí não sei se é só aqui em Minas, né, mas a gente tem aquele termo que é muvuca, que é quando tá tudo uma bagunça, né? Chega a estar uma bagunça, um monte de gente meio desorganizada, você fala que tá uma muvuca. Mas o que é o mundo VUCA? Essa é uma sigla em inglês para volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, né? Que é volatility, uncertainty, complexity e ambiguity, tá? Desculpa aí o meu inglês, mas basicamente é isso. Que é o mundo em que a gente vive hoje, né? Ele é um mundo extremamente volátil, ele é extremamente incerto, a complexidade é muito grande e é muito ambíguo. Então, assim, é muito difícil hoje a gente fazer um planejamento para 5, para 10 anos e garantir que a gente vai conseguir fazer esse planejamento 100% ao longo desse tempo. Porque as coisas mudam muito ao longo do tempo, né? E cada vez mais o tempo entre a mudança de uma coisa e outra está menor, né? A gente está vivendo em mundo da tecnologia, mundo da internet. Às vezes uma coisa que faz sentido hoje, daqui a 3 meses já não faz mais. Então é importante a gente utilizar essa mentalidade ágil para a gente ir surfando também nesse mundo que é extremamente volátil, incerto, complexo e ambíguo, tá, pessoal? E aí, como eu disse para vocês, foi criado, então, o Manifesto Ágil, que é uma manifestação de princípios que fundamentam o desenvolvimento ágil de software. Como eu disse, aqueles primeiros profissionais lá, eles basearam muito na questão de desenvolvimento de software,
mas hoje a gente utiliza a mentalidade ágil para qualquer tipo de desenvolvimento, seja de produto, seja de processo, né? Do nosso dia a dia, com certeza a gente pode entregar bastante coisa utilizando aí a mentalidade ágil. Então, pessoal, no próximo slide eu vou trazer para a gente os valores do Manifesto Ágil e a gente vai continuar conversando sobre isso. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal para a gente poder levar esse conteúdo para muito mais pessoas, tá bom? Grande abraço, até mais.